Olá, a gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui do SBT News. E o nosso convidado de hoje é o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Ele nasceu em Salvador, tem 64 anos, é jurista, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Tomou posse como o número 1 da PGR em 26 de setembro de 2019, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Foi reconduzido em 23 de setembro de 2022. Foi aprovado com 86% dos votos no Congresso Nacional. Seu mandato como Procurador-Geral da República termina em 2023. Doutor Augusto Aras, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. É com grande satisfação que venho ao seu programa, até porque o SBT sempre esteve veiculando todo o nosso trabalho com a seriedade, com o respeito à verdade, aos fatos e às fontes, nestes 3 anos e meio em que estou Procurador-Geral da República. Essa era uma visita que eu tinha, não só como obrigatória, mas um pleito de agradecimento a toda a direção do SBT, em razão do bom jornalismo que é feito nesta emissora. Muito obrigada pelas palavras, doutor Augusto Aras, e tem muito assunto para a gente falar, porque o senhor é uma das autoridades mais, digamos assim, discretas da nossa República hoje. O senhor praticamente só fala pelos autos, o senhor quase não tuita suas opiniões, o senhor quase não dá entrevistas. Então, eu acho que hoje é uma oportunidade para a gente falar sobre muitos temas. Até porque são ditas muitas coisas em relação ao seu trabalho, algumas verdadeiras, outras não. E eu acho que é uma oportunidade para a gente abordar cada uma delas. Hoje vamos falar de muitos assuntos, entre eles, em especial, os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas eu quero começar pelo fim. O senhor tem 64 anos. Eu sei que a PEC da Bengala, né, que a aposentadoria ela vai aí com 75 anos, compulsória aí no serviço público, mas eu queria começar sabendo, depois que o senhor deixar a PGR, faltam alguns meses, né, deixar a PGR não, a presidência, né, o comando da Procuradoria-Geral da República, o que o senhor pretende fazer? Olha, primeiro é preciso respeitar uma pequena quarentena e depois, certamente, eu buscarei voltar à atividade privada, da qual saí há alguns anos, exatamente para poder estar disponível para cumprir os deveres do cargo de Procurador-Geral da República. E ao saindo, eu continuarei com as minhas atividades acadêmicas, talvez não mais como um professor do Serviço Ativo da União, da UNB, talvez como um palestrante de eventos acadêmicos, e certamente voltarei à advocacia, que é a casa de todos aqueles que seguem a carreira jurídica. Primeiro se começa como advogado e normalmente se termina carreiras públicas também na advocacia, e eu não deverei fugir a esta regra. Então eu espero voltar, após cumprir esses deveres, à advocacia da qual sempre tive por 34 anos. Durante o longo do seu mandato, desde o primeiro, o presidente Jair Bolsonaro, que indicou o senhor, ele começou a falar que ele tinha o desejo de indicar o senhor para o Supremo Tribunal Federal. Acho que ninguém se sentiria ofendido, né, com um desejo desse, justamente de quem tem essa prerrogativa de escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a prerrogativa do presidente da República. Hoje em dia, né, temos um novo presidente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor sentia quando ele manifestava esse desejo de tê-lo no STF, e como é que o senhor gostava da ideia, alimenta esse desejo? Olha, é importante repetir, eu disse várias vezes isso. Ninguém de carreira jurídica pode jamais dizer, salvo óbices legais, que não tenha a honra de ser cogitado para o Supremo Tribunal Federal. Basta ler a Constituição, que um dos requisitos é ser bacharel em Direito. Então, quem é bacharel em Direito tem essa legitimidade, dentre outros requisitos, de imaginar que
chegar à Suprema Corte é poder servir no topo da pirâmide ao Estado e à sociedade brasileiros. Todavia, no meu caso, eu sempre soube e externei isso muito antes de ser PGR. O cargo de PGR é um cargo que tem que lidar com altos conflitos sociais, conflitos de Estado, conflitos até muitas vezes de interesses econômicos vultosos e políticos tanto quanto, e que isso inviabiliza, em princípio, uma pretensão de quem quer que seja a uma vaga no Supremo. E tanto isso é verdade que o único procurador-geral que se tornou ministro supremo foi o nosso fundador do Ministério Público moderno, o ministro Sepúlveda Pertence. De lá para cá ninguém chegou a ministro supremo pelo grau de conflitos permanentes que o PGR é obrigado a enfrentar interna e externamente. Mas devo registrar que ainda devo agradecer ao presidente Bolsonaro, não pela indicação propriamente, mas porque Sua Excelência, de forma generosa, espontânea, em praça pública, sem jamais termos tratado deste assunto, ter dito que se houvesse uma terceira vaga, essa vaga poderia ser destinada ao PGR. Ocorre que nunca houve a terceira vaga e, dessa forma, tudo não passou de uma mera especulação acerca de um fato que, pessoalmente, eu e minha família e os colegas que trabalham mais próximo a mim sabem que é muito difícil lidar com tantos interesses contrariados. E assim, chegando ao último nível da carreira do Ministério Público Federal e do Ministério Público da União, como Procurador-Geral, eu só tenho que agradecer a Deus e a todos que confiaram e confiam em mim para que nós conduzamos a nossa instituição ao lado de outras tantas importantes para a paz social, para o bem comum e ao final, devolvermos o cargo, passarmos o cargo a quem de direito, para que haja sequência do trabalho que já fizemos até aqui. O senhor sabe que, como o senhor fala muito pelos autos, e aí o senhor acaba restringindo mais, né, as suas manifestações na parte técnica e menos em se defender, digamos assim, de ataques, de maledicências ou de opiniões. Então, é um assunto que o senhor não costuma falar muito, mas o que se dizia na época é o seguinte, porque não houve a terceira vaga, mas se o então presidente Jair Bolsonaro tivesse conseguido a reeleição, ele teria outros nomes para indicar, porque a gente vai ter aí a aposentadoria, a saída de alguns ministros do Supremo entre os próximos 4 anos, e que daí, então, essa terceira vaga vindo, ele poderia realizar o desejo dele de novamente escolher o senhor, né, para um cargo tão importante. Digo novamente porque escolheu o senhor para a PGR e também para reconduzir o senhor ao cargo. Tudo isso para perguntar o seguinte, nas críticas falava o seguinte, Bolsonaro fica de certa forma jogando com essa possibilidade para evitar que o Procurador-Geral da República ofereça denúncias contra ele, investigue o presidente, mande investigar o presidente, ou seja, que de certa forma ele usaria isso para que o senhor fosse mais suave, digamos assim, nas investigações em relação às centenas de denúncias que chegavam contra ele diariamente. Isso é verdade? Olha, Débora, não podemos controlar a maledicência de quem quer que seja. A dura realidade é que um Procurador-Geral da República precisa pensar o exercício da sua função primeiro dentro da Constituição, depois no contexto da ordem jurídica abaixo da Constituição, e depois pensar no Estado e na sociedade como destinatários das suas funções. E muitas vezes uma simples suspeita levantada sobre um chefe de Estado, que também é chefe de governo, promove uma tsunami, uma tempestade na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, e isso pode comprometer a geração de empregos, pode comprometer a arrecadação tributária, malfere a paz social, de maneira que
o nosso trabalho é sempre dotado de alto grau de responsabilidade. Nós, para o desgosto de alguns, nós produzimos mais resultados que os últimos 12 anos anteriores à nossa gestão. Em relação a quê? Em relação ao combate à criminalidade. Ou seja, nós temos, nesses 3 anos e meses, mais de 450 pessoas com prerrogativa de foro no Supremo e no STJ, presas, investigadas, destinatárias de medidas cautelares, enfim, investigadas. E isso correspondeu, só nos 2 primeiros anos, a aproximadamente 46 operações com a Polícia Federal por mês, nos 2 anos, 2 por mês, grandes operações. Nós contribuímos para a cassação de 2 governadores, nós denunciamos mais governadores, vice-governadores, deputados. Nós fizemos 8 inquéritos contra o presidente da República, sem se falar nos 10 outros inquéritos da CPI da Covid, todos no Supremo Tribunal Federal. Fizemos 8 inquéritos contra ministros do governo anterior, que levaram à demissão desses ministros, de maneira que, a par desse trabalho feito, que supera 12 anos anteriores à nossa gestão, nós ainda avançamos 30 anos na gestão interna da nossa casa. Nós desenvolvemos o projeto Amazônia, nós desenvolvemos o Georradar. Eu quero saber depois em detalhes esse projeto. Eu vou deixar então para falar sobre isso mais adiante. Certo. Mas enfim, o que quero completar é dizendo a você o seguinte: a nossa gestão é uma gestão eficiente. O que fizemos, seja 30 anos em 3 e 12 anos a mais que os meus colegas, significa que nós não recebemos 1 centavo a mais do governo federal ou de instituição federal. Nós quitamos passivos imensos da instituição e nós fizemos investimentos que eu deixo para mais adiante falar para você, de maneira que não havia, como não há, relação de dependência deste PGR com nenhum governo. Primeiro, porque o nosso orçamento está garantido pela Constituição e por 2 poderes da República, o Legislativo e o Executivo. E segundo, porque nós não recebemos nenhuma quantia a mais de nenhuma instituição estrangeira para fazer tudo o que fizemos, estamos fazendo e ainda vamos fazer. Para concluir esse seu balanço que o senhor fez, né, que o senhor falou, enfim, desses 12 anos em 2, 30 anos em 2, em 4, eu queria saber, em termos de arrecadação, né, com multas e, enfim, quanto vocês arrecadaram? Olha, no primeiro ano da nossa gestão, nós arrecadamos 5 bilhões de 5 grandes empresários brasileiros. Naquela época, em 6 anos, a então Lava Jato, que foi convertida nos GAECos federais, só tinha arrecadado 6 bilhões. Então, economicamente, nossa gestão arrecadou em um ano igual ao que os 6 anos da Lava Jato. Com a diferença que nós, em nenhum dos processos movidos, tivemos qualquer nulidade decretada. E a Lava Jato foi toda pelo ralo, em razão de questões técnico-jurídicas que o Supremo anulou. Isso significa dizer que a nossa bandeira, que sempre foi desde o primeiro momento de respeito à Constituição, às leis, ao devido processo legal, tem garantido a nossa atuação, a rigidez, né, a validade de todos os atos praticados. E é importante, Débora, aqui separar o que se faz na política do que se faz na área jurídica. A política tem uma linguagem aberta, a linguagem da negociação, da busca pelo consenso social. O direito tem uma linguagem normativa fechada. Isso faz toda a diferença. Enquanto um parlamentar pode clamar em qualquer espaço público uma medida, uma providência, emitir uma opinião,
Um membro do Ministério Público, da magistratura, tem limites éticos disciplinares legais. Precisa se ater aos autos, aos fatos, à prova. E isso aqui norteia sempre a nossa conduta, exatamente para que não tenhamos o desprestígio do sistema de justiça. Nós tivemos a Lava Jato, que deu uma grande contribuição inicialmente ao país, à sociedade, ao Estado, e de repente ela praticamente se perde por força de cumprimento desse devido processo legal, e que terminou nulificando quase que por inteiro o trabalho, o custo do serviço público com a Lava Jato. E nós, para sanearmos esta Lava Jato, que eram 3, demos cumprimento às normas do nosso Conselho Superior, que desde 2013 já havia criado os GAECos federais. Ao institucionalizar 3 Lava-Jatos, Curitiba, Rio e São Paulo, nós fizemos 26 GAECos federais e mais o de Brasília. Mas 27. o senhor é acusado de esvaziar a Lava Jato. Sim. Imagine você, esvaziar a Lava Jato, vamos começar a falar da Lava Jato de Curitiba. Lava Jato de Curitiba tinha um promotor natural, que é o deputado Deltan Dallagnol, hoje eleito, e tinha lá os colegas que o auxiliavam, ele escolhia os colegas, ele dizia assim, eu quero você, eu quero você, eu quero você. A Lava Jato era uma força-tarefa, uma atividade, não um órgão, totalmente sem controle de objeto, de tempo de cumprimento do objeto, sem controle dos custos dessas operações, sem nenhum tipo de baliza. Eu cheguei, transformei as lava-jatos, as 3, em GAECos. Esses GAECos são órgãos institucionais que têm procuradores com garantias de inamovibilidade, exercem a sua independência funcional sem nenhuma interferência. E em Curitiba, além do único promotor natural, que era o doutor Deltan, nós colocamos mais 4. Ou seja, aumentamos de 1 para 5 procuradores naturais da Lava Jato. E mais, o meu gabinete de Procurador-Geral da República tem lá 35 servidores comissionados só para atuar na Lava Jato de Curitiba. Eu não sei quem indicou esses 35 ocupantes dos cargos do PGR, mas certamente foram os colegas do GAECO Federal de lá que assim o fizeram. Ou seja, eu só fiz aumentar a qualificação da atuação dos membros. Se o resultado produzido de lá para cá diminuiu ou aumentou, eu não sei, mas a corregedoria nossa sabe. No Rio de Janeiro, eu converti a Lava Jato do Rio de Janeiro em GAECO Federal. Todos os membros da Força Tarefa do Rio de Janeiro passaram a integrar o GAECO Federal. E até esses dias últimos aqui, o coordenador da Força do GAECO Federal do Rio de Janeiro era o mesmo colega, Eduardo Elrage, o mesmo. Ou seja, nós estamos dotando todos os GAECos federais, que não são 3 forças-tarefas, são 27, de procuradores, ganhando gratificação pelo trabalho extra que passaram a fazer. Servidores, inclusive com aumento de gratificações de servidores, para melhor e estimular esses servidores na atuação. Temos hoje um laboratório nacional, que é uma referência, inclusive internacional, no particular para efeito de combate à macrocriminalidade e na Amazônia. Temos toda uma organização, uma reorganização e uma reestruturação. Quem procura transformar, institucionalizar atividades factuais, que são sempre factuais, sofre as resistências que eu sofro na minha gestão. As pessoas que têm boa fé vão compreender o que vem sendo feito, porque
têm absoluta transparência. Outras que não têm interesse podem desvirtuar. Mas mil mentiras não fazem uma verdade. E eu fico com a verdade, por isso eu estou aqui no SBT hoje com você, em respeito a esta verdade que o jornalismo do SBT promove. Obrigada, procurador. O senhor fez aqui um balanço interessante, né, desses quase 4 anos da sua gestão, também um paralelo entre como era a Lava Jato e o que se transformou enfim, em órgãos, né, que não deixou de ser atividade, virou órgãos. O senhor falou dos 27 GAECs federais. Voltando a falar da questão dessas acusações de possível leniência em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor citou, né, o senhor pontuou que a questão dos inquéritos que foram abertos sob sua gestão. Quantos deles viraram denúncias? Muito bem. 8 inquéritos sobre fatos diferentes foram diretamente requeridos por mim no Supremo Tribunal Federal. 10 inquéritos oriundos da CPI da Covid foram mandados para o Supremo Tribunal Federal. Desses inquéritos, houve a intervenção da Polícia Federal em todos eles e, ao final dos, vamos chamar, 10 da CPI e 8 de outra natureza, acredito que da Covid foram extintos, arquivados os inquéritos no Supremo Tribunal Federal, depois de passar pela PF e pelo Ministério Público, aproximadamente 7 ou 8 deles, inclusive porque alguns ministros do STJ mandaram incinerar provas legalmente produzidas no âmbito da CPI da Covid. Dos 8 inquéritos que nós requeremos, que também foram para o Supremo, e que passaram e passam sempre pela Polícia Federal, acredito que uns 5 ou 4 desses inquéritos tenham sido arquivados pelo próprio Supremo após a verificação das investigações. É preciso, Débora, distinguir investigação de denúncia, que promove a instauração da ação penal, propriamente dita. A denúncia, como a peça inicial da ação penal, ela é o verdadeiro processo judicial, falando aqui para o seu público, é o processo judicial que poderá condenar alguém total ou parcialmente, ou poderá absolver. O inquérito, diferentemente, busca obter os indícios de autoria e materialidade necessários a subsidiar a ação penal. Muitas vezes os inquéritos são arquivados, como foram esses que eu acabei de narrar, pelo Supremo, passando pelas instâncias do sistema de justiça, ou porque as provas eram ilícitas, ou porque não havia prova das imputações, ou porque os atos eram atípicos, ou porque a autoria não foi detectada. Mas o que importa é que tudo... E às vezes até com um parecer também pedindo arquivamento da própria PGR. Sim, o que significa dizer que para o PGR fazer isso, seja por si ou por seus delegatários, é preciso passar pela análise técnica. O tempo da justiça não é o tempo da política. O tempo da política, de regra, é o tempo do mandato do parlamentar. 4 anos no Senado, 8 anos. De regra, 4 anos, exceto no Senado. Esse é o tempo da política. O tempo da justiça, olha, eu estou há 3 anos e meio no Supremo, sentado ali, quarta e quinta, tem processos com 10, 20 anos. Teve um processo, por exemplo, processo do chamado orçamento secreto. Quando nós recebemos os autos para nos manifestar num prazo exíguo, não havia todas as manifestações, seja dos órgãos, a AGU, enfim, a advocacia e todos os demais órgãos que participam do feito.
e nós demos um parecer naquele momento, diante daquele ato, que o leigo não está obrigado a saber, nem o jornalista, mas cognição incompleta ou cognição sumária é aquela fase do processo em que os magistrados, o membro do Ministério Público e mesmo o advogado ainda não têm conhecimento de todos os fatos ou de todas as circunstâncias. E eu disse isso no final. Por quê? Porque, embora um parecer do orçamento secreto, naquela fase primária, preliminar, tenha merecido um parecer nosso, no sentido de que naquela fase não havia elementos para tais e tais medidas, no curso do processo, logo após o nosso parecer, vieram decisões da ministra Rosa Weber, vieram fatos novos colhidos pela própria Polícia Federal, o que levou a minha colega, vice-procuradora-geral da República, que está lá nos auxiliando nesse cargo, e desde o início ela cuida da área penal, primeiro do STJ e agora do Supremo. Lindor Araújo. Doutora Lindor Araújo. Então, a minha colega, na sustentação oral, resumiu este fato de que ela ali estava num outro ambiente de formação de uma cognição completa, se associando aos fundamentos da ministra Rosa Weber. Entendi. O que eu, adiante, numa manifestação ao final do julgamento, ratifiquei. Mas alguns jornalistas, porque talvez não tenham formação jurídica ou tenham sido mal informados, entenderam que cognição incompleta, cognição sumária, fosse assim, alguma coisa detrimentosa. Mas quem é da carreira jurídica sabe que o processo tem muitas fases. A cognição sumária é aquela inicial, em que você apresenta uma notícia de jornal e quer que aquela notícia de jornal, que o próprio Supremo não dá valor de prova, seja elemento para prender alguém. Obrigada pela explicação. Procurador, então, a gente está aqui num papo que a gente fala de coisas técnicas, jurídicas e, enfim, políticas também, mas eu queria, assim, entender aqui, né, já que a gente está fazendo esse balanço, começo de ano, enfim, de como é que o senhor se sente quando muitas vezes as pessoas te acusam de uma palavra dura, difícil, engavetador? Certamente as pessoas não sabem ou não querem saber, ou maledicentemente querem rotular as pessoas. É uma patrulha que é bem doméstica da minha instituição. Elas não querem saber que, quando eu tomei posse, eu encontrei 4.782 processos, sim, nas gavetas. E que, na minha gestão, além de receber por mês, só no meu gabinete, 3.100 processos por mês, eu ainda tive que dar conta daquele rescaldo das gestões anteriores. O nosso trabalho está praticamente todo em dia. A diferença é que houve alguns momentos em que foi preciso este PGR pedir ao Supremo que cumprisse os prazos processuais. Porque os prazos processuais têm duas naturezas. Ou são próprios, os próprios são aqueles fatais. Ou seja, você tem 15 dias para se defender. Se não se defender, você perdeu o prazo, correu a revelia, não pode mais falar. E tem os prazos ditos impróprios, que são aqueles mais largos ou não, mas que eles não atraem nenhuma consequência jurídica, porque fazem da burocracia natural do processo. Por exemplo, nós temos inquéritos de altas autoridades da República que vão 6, 8 vezes, 10 vezes à Polícia Federal para que a Polícia Federal realize diligências, muitas vezes cujas prorrogações são solicitadas pela própria Polícia Federal. E a depender do quadro dos elementos coligidos, nós concordamos ou não. Certo. Muitas vezes até somos obrigados a pedir que o Supremo arquive, porque
a jurisprudência do Supremo que diz que o inquérito com mais de 3 anos, mais de 2 anos, é porque a polícia não encontrou nenhum elemento. Uhum. Então, não há engavetamento nenhum. E eu abro não só as portas para você, Débora, mas para qualquer cidadão brasileiro de ter acesso. Nós fazemos a prestação de contas ao Supremo Tribunal Federal no próximo dia 1º de fevereiro, na sessão, e fazemos quando encerramos o semestre. O ano passado, o Supremo julgou 80 mil processos e pelas nossas mãos passaram 66 mil processos. Só do STJ, é um absurdo que eu vou dizer, mas é verdade. Só do STJ foram 400 mil processos que mereceram manifestações dos nossos colegas subprocuradores gerais da República. Então, este carimbo de leniência, de engavetador, não resiste à transparência, à publicidade. Se você quiser fazer uma visita, nós vamos abrir para você todos os nossos arquivos. E eu vou lamentar lhe dizer que eu sofro muita pressão para arquivar o que não devo. Tipo? Não. Aí eu peço, aí como trata de segredo de justiça, eu não posso revelar. Pressão de quem? Não deve ser fácil, né? Pressões diversas, distintas. E eu procuro ser muito fiel aos deveres do cargo. Política, jurídica? De todo tipo. O procurador-geral é obrigado a receber advogados, políticos, empresários, cidadãos. Claro, você não recebe qualquer um, mas você faz uma triagem. Você verifica se aquela pessoa tem a dignidade de falar com uma autoridade da República que circunstancialmente faz parte de um staff superior. E isso é dever. O ministro Barroso, até numa decisão, disse uma certa vez que a polícia, o Ministério Público, e eu acrescento os magistrados, por dever legal, devem atender às partes, aos advogados e a todos que lhe procuram. É por isso que nós temos 60 dias de férias por ano. É porque nós não temos jornada nem horário de trabalho. Nós podemos ser acordados no meio da noite como magistrado para despachar um habeas corpus ou qualquer medida de urgência, independentemente do horário que se encontra, do dia ou do feriado. Ou seja, esse episódio do dia 8 pegou o sistema de justiça de surpresa. Praticamente o judiciário constitucional, que estava de férias junto com a PGR, tiveram que voltar às pressas. Muitos colegas nossos estavam em viagens internacionais, tiveram que voltar do outro lado do mundo às pressas para atender a essa demanda. E estamos aqui cumprindo com o dever. Verdade. E para a gente começar a falar sobre os atos golpistas do dia 8, que eu acho que tem bastante assunto para a gente falar, eu só fiquei com uma curiosidade. Quando eu imagino, assim, até difícil falar que eu imagino, porque eu acho que eu não consigo nem imaginar o tamanho da pressão, né, que o senhor, nesse cargo, deve sofrer. Quando vai receber as pessoas com despacho e com muito jeito, né, dá seguimento à sua obrigação legal. Mas o senhor já, de alguma maneira, sentiu alguma tentativa de pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de algum enviado dele? Olha, durante os 3 anos e 3 meses que nós convivemos, ele como presidente e eu como procurador, eu estive com o presidente poucas vezes, e nas poucas vezes por 15 minutos. As pessoas que conviveram com o presidente na sua atividade de chefe do executivo devem dizer a você, pelo menos comigo, que Sua Excelência nunca se excedeu a 15 minutos em nenhuma conversa, ainda que falássemos eventualmente como uma introdução a alguma conversa sobre futebol. Mas nós nunca avançamos no tempo. É um estilo do senhor presidente de tratar ao menos o PGR. Bom, o que nós fizemos com o presidente e faremos com o novo governo ou com qualquer outro cidadão, como é da nossa
carreira jurídica. Eu tenho 36 anos de carreira. Então, 33 de professor. Me formei há 42 anos, 43 anos. Então, o que nós fazemos, e aprendemos isso dentro de casa, já que eu tenho uma família com 5 membros do Ministério Público Federal, o que nós aprendemos é cumprir o dever. A sociedade nos paga para isso. Agora, o fato de nós termos uma boa relação no que toca ao cumprimento da Constituição e das leis não nos impõe fazer concessões que a lei e a Constituição não admite. Pelo contrário, eu nunca recebi nenhuma proposta indecorosa de quem quer que seja, nem no tempo que advoguei. Porque eu tenho uma tradição familiar até de um rigor maior do que a rigor, em princípio, se exige de quem milita com política, com direito. Seu pai foi deputado, Meu pai né? foi deputado. Meu pai foi fundador do PT. Meu pai foi o primeiro candidato a senador pelo PT, da Bahia. Então, eu venho de uma família que conhece política. Meu pai foi presidente do MDB do Dr. Ulisses. Eu conheci o Dr. Ulisses. Eu conheci o presidente Tancredo Neves. Então, eu conheço a dinâmica. Eu ensino direito eleitoral e direito empresarial. Eu conheço a dinâmica do poder econômico e do poder político. Certo. Agora, eu fiz uma opção. A minha opção em ser Procurador-Geral da República é dormir com a Constituição como meu travesseiro. Porque com ela eu estou garantido. Porque minta quem quiser, invente quem quiser. Desculpa. Eu posso dizer, Débora, está aqui na Constituição, está aqui nas leis. Foi assim que eu fiz por isso, eu posso explicar qualquer um. Lamentavelmente, Goebbels fez escola e nos tempos contemporâneos, a mídia social é a maior tragédia social que nós vivemos, porque ela retira a paz do indivíduo, ser único no universo pela sua singularidade, contaminando o ambiente social com a falta de tranquilidade que nós, lamentavelmente, não tínhamos até pouco tempo atrás. O que deveria ser feito em relação às redes sociais, procurador? Olha, em primeiro lugar, eu me louvo no ministro Fachin, quando disse certa vez que a educação é o melhor remédio para as fake news. A boa informação é o melhor remédio para as fake news. E, acima de tudo, eu disse algumas vezes, em nome próprio, que eu acreditava e ainda acredito que os grandes veículos de comunicação têm aquele sagrado dever que eu, garoto de 6 anos, passei a ler jornal, de informar fatos verdadeiros com fontes idôneas. E por verdade, não se quer aqui a verdade filosófica do mito da caverna de Platão. A verdade que se quer aqui são aqueles fatos passíveis de percepção pelo homem comum, pela pessoa do povo. E isso está faltando. Tanto que, no meu ambiente privado, eu sempre digo, pessoal, vamos deixar a de mídia social de lado e vamos ver as emissoras que merecem crédito. Eu não quero citar nenhuma para não excluir outras, mas certamente estando aqui com você, eu reafirmo a minha confiança no SBT e nos seus profissionais, e dizer que é fazermos o bom jornalismo. Verdade, fato, fonte idônea, ouvir a parte contrária. Acho que a gente começa a dar a volta por cima dessa polarização que não gera nada de bom. Não gera nada de bom para a sociedade, tira a paz social, rompe relações familiares. O Brasil está dividido, famílias divididas, pais, mães, filhos, genros, noras. Enfim, o Brasil está dividindo. É tempo de reconciliar. E essa divisão, né, ela veio num momento de catarse nesse 8 de janeiro, que tirou as pessoas das férias, da paz, da tranquilidade, enfim, se é que as pessoas estavam em paz. Bom, procurador, vamos falar sobre responsabilização, tá? Então, vou te perguntar sobre vários atores que têm dever legal,
tinha um dever legal de cuidar para que isso não acontecesse. Vamos começar pelo óbvio, pelo que já tem denúncia, né? Já tem, enfim, pedido de investigação e ação e tudo mais. Responsabilidades do ex-presidente Jair Bolsonaro por, teoricamente, incitar esses atos, depois ter publicado em suas redes sociais um vídeo alimentando novamente, dizendo que as eleições foram fraudadas, que quem escolheu o Lula foi o TSE, foi o STF, enfim, alimentando ainda mais. Vamos começar pela responsabilização do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê todo esse processo? Nós pedimos a instauração do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Não porque fomos provocados por terceiro, porque os terceiros que tentam capitalizar este tipo de provocação, eles tentam enganar a população como se tivessem qualquer tipo de poder sobre o PGR. A gente está falando da AGU, por exemplo? Não, nós estamos falando dos meus adversários dentro do Ministério Público. Ah, sim, que aquele conjunto de procuradores que apresentaram a proposta e que daí teriam forçado o senhor a fazer... Cujas propostas chegam sempre atrasadas. Porque quando elas chegam, elas já foram destinatárias das medidas até maiores do que eles propõem. Mas eles ainda assim tentam criar um factoide de que eles provocaram o PGR. E o PGR, como deve ser, discretamente não responde, porque já fez, já está feito. Né? Mas a iniciativa foi sua, então? Perfeitamente, mas não foi só minha, não. No domingo dos fatos, nós estivemos reunidos com nossa comissão de crise permanente, de prevenção de litígios e solução, até as 21 horas, 22 horas, são uma dúzia de subprocuradores gerais da República, que ali atuam buscando encontrar a melhor solução para os problemas, que são problemas sempre de alta complexidade, até porque envolve questões sociais relevantes, complexas, e que não se resolve apenas na ponta da caneta ou mesmo com a polícia, com a força física. Né? Graças a Deus, não tivemos nenhum morto no dia 8 de janeiro. E não haveremos de ter nenhum morto em outros eventos. Mas tudo isso nos exige uma alta reflexão. Porque não se combate fogo com fogo, a não ser no incêndio, e isso por profissionais altamente qualificados. Às vezes, a força contra a força promove um sentido de maior violência. E tudo que nós não precisamos após o ambiente pandêmico, com novos riscos epidemiológicos surgindo em todo o mundo, é de uma questão social que retire a nossa condição de governabilidade. É preciso que o novo governo tenha condições de governabilidade e essa condição passa por todos os poderes. Qual que é o papel da PGR nessa governabilidade? Sempre foi, especialmente desde a Constituição de 88, de cumprir o seu papel maior de fiscal da lei e de titular da ação penal. Como fiscal da lei, prevenindo que os conflitos se agravassem, ou muitas vezes nem permitissem que começassem. E uma vez havendo o conflito, e não havendo como dissolvê-lo, senão com a aplicação de penas, promover a responsabilização dos culpados, como estamos fazendo agora em relação ao 8 de janeiro. Então, a PGR, na verdade, a figura do Procurador-Geral da República, como os colegas tentaram se antecipar, enfim, não se atrasou, não demorou para dar resposta. Nunca se atrasou. Este aqui é o detalhe. Nós nunca nos atrasamos. O que nós nunca fizemos foi espuma. Veja bem, o resultado da Lava Jato, tudo anulado. Isso desacredita o sistema de justiça. A Lava Jato foi o resultado de um grupo de procuradores que me fazem oposição há 4 anos e de um grupo de membros do Poder Judiciário. Eu não quero dizer nem quem foram os algozes, nem quem foram as vítimas. Não é o caso.
mas eu trabalho para que a institucionalização dos meios, não é, nos coloque numa posição de respeito ao devido processo legal que está na Constituição. Certo. Então, essa sua decisão, né, com tranquilidade e ali sem fazer muito alvoroço, de pedir esse inquérito para investigar uma possível responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo que o senhor está vendo, há um mínimo de indícios de autoria e materialidade nesse crime? Bom, nós, quando fazemos o inquérito, é porque nós precisamos colher esses elementos. Se nós já tivéssemos os elementos, nós teríamos oferecido denúncia, como já aconteceu ontem, segunda-feira. Nós oferecemos 39 denúncias, mais uma que está pronta, está à mercê de complementação de documentos. Então, na verdade, seriam 40 mesmo, porque só está dependendo de um documento para complementá-la. Até sexta-feira teremos mais outras tantas denúncias. Quantas, a senhora acha? Eu acredito que mais 10 denúncias até sexta-feira, falando denúncia, não inquérito, porque inquérito é uma coisa, denúncia é outra. Sim, sim, já é um passo adiante. E provavelmente teremos 200 denúncias nos próximos 15 dias. E essas denúncias nos próximos 15 dias, elas são contra populares ou tem pessoas com prerrogativa de foro? Bom, nós temos uma divisão em 4 temas que é seguido pela Polícia Federal também. Nós temos os incitadores, que são aquelas pessoas que estavam nos quartéis. Nós temos aquelas que patrocinaram economicamente, financeiramente, os eventos antidemocráticos. Nós temos aquelas que participaram da violência violentamente, né? Então nós temos 4 linhas de atuação e temos os inquéritos, que são aqueles que nós não temos ainda elementos suficientes para a denúncia, que é um fato grave, e temos as denúncias que já estão sendo feitas. Então, acredito que nós cheguemos a 200 denúncias, se não tivermos uma estratégia de atuação processual, que encontremos uma solução conciliada com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, enfim, com todos os órgãos que atuam nesse âmbito, nós temos aí umas 200 denúncias para ajuizar. Falo denúncia, não inquérito. Mas aí que eu te perguntei sobre, incluindo também pessoas com prerrogativa de função? As prerrogativas as pessoas com prerrogativa de função que nós já encontramos, nós já fizemos a requisição dos inquéritos. Ah, certo. Já estão em curso esses inquéritos. Certo. E esses inquéritos, de regra, gozam de sigilo. De regra. Mas o Poder Judiciário pode romper o sigilo. Mas, de regra, eles são sigilosos por força da lei, artigo 20 do Código de Processo Penal. Mas o sigilo pode ser rompido pelo Judiciário. Nós não podemos romper, mas o Supremo pode. E na minha ansiedade de 1000 perguntas, nem deixei o senhor responder, que eu te perguntei especificamente sobre se já há algum indício nesse inquérito que já começou em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nem deixei o senhor responder. Esse inquérito ainda não voltou, ele tem um prazo, normalmente a polícia tem 60 dias para concluir o inquérito. Como os fatos foram muito recentes, nós ainda não recebemos de volta nada, nenhum elemento do inquérito requerido. Acredito que no prazo de 60 dias, 30 dias é o normal, é o legal. Mas normalmente a polícia pede um prazo a mais, porque diante de um quadro em que ainda há 1.300 presos, nós vemos uma certa dificuldade no sistema de justiça, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja a Justiça, nós vemos uma situação difícil para buscar conciliar tantos conflitos, eu diria, burocráticos, não conflitos técnicos, mas burocráticos, é muita gente, 1.300 e tantas pessoas. Só mulheres tem 487 na colmeia.
mulheres que têm entre 48 anos e 60 anos. É que opositores do presidente Jair Bolsonaro e outros setores da população têm ansiedade a mais com esse nome específico, né? Agora, deixa eu te perguntar, procuradora, a gente tem também a questão de outras pessoas, né, que participaram, que há indícios, enfim, e a prisão de Anderson Torres. Sim. Ex-secretário por pouquíssimo tempo de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e que foi ministro de Jair Bolsonaro. Sim. Está preso, essa prisão foi acertada? Olha, em primeiro lugar, dizer o que é da natureza da função do Ministério Público, de qualquer instância. Nós solicitamos a abertura do inquérito, mas nós não requeremos a prisão do ex-ministro, porque não tínhamos elementos para fazê-lo. Nós requeremos o inquérito, porque no inquérito talvez nós encontrássemos os elementos. A prisão foi feita pelo ministro relator e Alexandre de Moraes. Quando voltar os autos ao Ministério Público, nós poderemos então nos manifestar acerca da prisão, da validade da prisão, ou mesmo até, a depender do tempo em que voltar, do desaparecimento das causas ou do aparecimento de novas causas. O que nós não podemos nos manifestar nesse momento é sobre algo que não veio até o nosso conhecimento. Os autos não foram à Procuradoria. Então nós não podemos nos manifestar sobre o que contém os autos do inquérito contra o governador Ibanez, contra o ex-ministro Anderson Torres, que nós não conhecemos ainda, como não conhecemos ainda, até porque não dá tempo de apurar, o inquérito que nós requeremos para as 3 deputadas federais, as 2 deputadas federais e um deputado federal eleito, que nós requeremos imediatamente. De qualquer forma, é importante que todos compreendam que a PGR tem 74 membros. O PGR, como chefe, ele tem 16 atividades distintas. Ele precisa ter um conjunto de colegas que trabalhem apoiando. Por isso é que esses colegas se chamam subprocuradores gerais da República. E é por isso que nós temos delegatários no TSE, delegatários no CNJ, delegatários no Conselho Nacional de Justiça, delegatários no STJ, delegatários no Supremo Tribunal Federal, porque o Procurador-Geral não pode se fatiar em 16 fatias e se colocar pessoalmente em cada um. Então, nós nos reservamos para conduzir os trabalhos, ouvir os colegas, as sugestões, e o que eu posso dizer é que nós estamos sempre correspondendo aos nossos deveres, porque esse é o meu mantra. E sempre foi desde a primeira sabatina no Senado, a Constituição na mão. Certo. Para que os erros do passado não se repitam. Perfeito. E falando ainda sobre responsabilidades, vamos falar também sobre a questão das responsabilidades do governo atual. Sim. Então, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse, olha, as informações que eu tive, eu fui levado a erro, eu não consegui reagir de maneira diferente de acordo com as informações que eu tinha. Mas a gente sabe que esse monitoramento é um monitoramento que deveria, pelo menos deveria estar sendo feito por vários órgãos diferentes. Entre eles, por exemplo, vamos falar, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a inteligência, o GSI, a inteligência. A gente fala também sobre o Ministério da Justiça e também, bastante importante, do Ministério da Defesa, até porque estava acompanhando bem de perto a questão da concentração em frente aos quartéis, aqui em Brasília e em vários lugares do país. Vamos falar sobre a possível responsabilidade de cada um desses órgãos. Me fala a sua opinião sobre o GSI. Bom, em primeiro lugar, é muito cedo para nós fazermos comentários. Há inquérito ainda a ser proposto contra diversas autoridades que, porventura, tenham se omitido. O senhor acha que é importante propor um inquérito sobre a atuação do GSI? Olha, salvo engano, soube pela imprensa, já que eu não tenho essa informação oficial, que já havia investigações na esfera das próprias Forças Armadas
acerca da atuação hoje de 15 militares no evento do domingo 8 de janeiro, e evidentemente que isso passa pela apreciação do contingente de policiais presentes para a proteção do Palácio do Planalto, também soube pela imprensa que o comandante-geral do Exército enviou 120 homens para complementar a guarda do Palácio do Planalto. Enfim, nós estamos numa fase ainda preambular a todo o processo mesmo penal que porventura venha a existir. É porque o inquérito, né, ele não é a denúncia, né? Aquela, não, como o senhor explicou, é aquela apuração... Investiga as autorias e a materialidade. A materialidade, eu diria, no caso das sedes dos poderes, que já está provada. Aí nós temos a preocupação da autoria. No que toca a esses outros agentes, porventura, envolvidos desses ilícitos, nós precisamos ter mais cuidado. Por quê? Porque eu não posso lhe afirmar que os 40 militares presentes para a segurança do Planalto eram ou não suficientes. E se houve mais o acréscimo de 120 a esses 40, ocorreu em tempo oportuno, enfim, se o resultado foi eficiente, eu não tenho como dizer. Então, o que importa nesse momento é dizer, estamos apurando todos os fatos, junto com a Polícia Federal, comunicando tudo isso ao Poder Judiciário, e o mais importante neste momento é a sociedade brasileira, que não aceita atentados à democracia, saber que as instituições estão atuando e que, no particular, a PGR e o Ministério Público, que é um todo, formado por 1.154 membros só do MPF, fora mais 800 membros do MPT, outros tantos do MPM, e mais os MP dos estados, estamos todos juntos trabalhando, cada um na sua área de atuação e também da circunscrição e na jurisdição competente, porque nós estamos fazendo isso desde 2021. Nós não permitimos um 2021 com violência, não permitimos um 2022 com violência e fomos surpreendidos, como muitas outras autoridades, com o evento de 8 de janeiro. Certo. Passamos 7 de setembro com grandes manifestações, enfim, no fim acabou tudo bem. Realmente, não sei se deveríamos, mas fomos todos pegos de surpresa, né? Mas não sei se era o certo, se não era previsível. Mas, de qualquer maneira, aproveitando os seus conhecimentos jurídicos e também a sua didática, que o senhor é professor, né? O senhor está falando, né, que até junto à Polícia Federal está havendo assim, uma apuração inicial para ver se instaura inquéritos em relação à apuração de responsabilidade desses 3 órgãos que eu citei, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Gabinete de Segurança Institucional. Mas aí, só para eu entender, para você abrir um inquérito que vai apurar se houve materialidade e autoria, tem que ter uma outra investigação inicial? Não, é preciso que haja um requerimento, ou mesmo de ofício, como vem ocorrendo, do Supremo para proceder a essa investigação. Mas o senhor pode, de ofício, pedir a instauração desse inquérito? Poder posso, mas eu não posso simplesmente partir do nada, partir de uma notícia de jornal, que não é elemento idôneo, segundo o Supremo, para sequer abrir um inquérito, e simplesmente com isto adotar certas medidas. O que nós podemos tomando conhecimento pela via da imprensa acerca de fatos relevantes, buscar em órgãos competentes as informações e, a partir dali, construir o resultado acerca da existência ou não daqueles fatos ilícitos. Entendi. Nesse momento, então, isso ainda não está maduro? Não está maduro. Evidentemente que o ministro Alexandre já arquivou um inquérito proposto por terceiro contra autoridades do atual governo, mas o ministro Alexandre o fez baseado na inexistência de elementos probantes e sequer de indícios
de eventual culpa desses agentes. Entendi. Se surgirem novos elementos, que é assim que acontece nos termos do artigo 18 do Código Penal, do Código de Processo Penal, aí sim, nós faremos esses inquéritos mais aprofundados. Por enquanto, o ministro Alexandre já resolveu, diante do que lhe chegou às mãos, que não havia elementos e mandou arquivar o inquérito. Em relação a isso também, a gente evoca um pouco aquilo que o senhor falou sobre a responsabilidade até da PGR com a questão da governabilidade? Olha, se antes da minha gestão a Lava Jato e elementos e agentes do Judiciário destruíram a governabilidade do governo de então, a nossa posição a nossa compreensão é de que, respeitando-se a Constituição e as leis do país, nós temos as condições de não interferir na governabilidade. A governabilidade de um país ou de qualquer instituição é fundamental para que o serviço público, em todas as suas dimensões, especialmente na economicidade e na eficiência, na legalidade, na moralidade, se faça completo. Retirar a governabilidade, seja de um governo de qualquer natureza, federal, distrital, estadual, municipal, ou de uma instituição como o Ministério Público, que é o que eu vivo acossado há 4 anos pelos meus adversários, uma tentativa permanente de me tirar a governabilidade, é remar contra a maré, é dar um tiro no pé. Porque nós, felizmente, graças ao apoio de tantas pessoas e de tantas instituições, nós fizemos a reestruturação do Ministério Público Federal e a reorganização em todo o Brasil, não obstante tudo isso. Sem se falar na Amazônia, que nós compramos 6 aeronaves, 4 embarcações, colocamos mais 30 ofícios de procuradores da República. Sobre esse tema, eu acho interessante, porque a gente fala muito, a gente defende muito, precisamos defender a Amazônia, cuidar da Amazônia, e iniciativas como essa nem são divulgadas. Eu quero que o senhor detalhe um pouquinho esse projeto, mas só para encerrar, queria só entender o seguinte: quando a gente fala em governabilidade, claro que a gente está falando de pessoas que estão no poder neste momento, mas o senhor acha que seria um abalo também? Poderia ser um abalo à governabilidade quando há uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, embora não exerça mais o poder, foi escolhido na eleição recente, agora de outubro, por quase metade dos eleitores do Brasil? Bom, respondendo primeiro a sua pergunta, no que diz respeito à governabilidade. A governabilidade é de quem está na gestão, no governo. Evidentemente que um país rachado malfere a governabilidade de qualquer um. Com uma instituição rachada, desde que ela seja orientada pelo princípio da maioria ou da majoritariedade, ela vai ter dificuldade de se sustentar. O Brasil tem 3 poderes. Desses 3 poderes, 2 são eleitos e atuam pelo princípio da maioria. E o Poder Judiciário e as instituições constitucionais autônomas, como o Ministério Público e os Tribunais de Contas, são órgãos autônomos, constitucionais, atuam de forma contramajoritária. O que é contramajoritária? Atua nos termos da Constituição e das leis, podendo contrariar a vontade majoritária. Às vezes, devendo contrariar a vontade majoritária. Protegendo as minorias. Protegendo especialmente as minorias. Só que o Brasil tem as suas jabuticabas. Nós vimos nos últimos anos o Congresso Nacional votando leis que entendeu necessárias e válidas por suas comissões constitucionais, e viemos imediatamente após a sanção da lei uma ação constitucional de um partido de um parlamentar ou de 2 parlamentares questionando a decisão de 513 deputados e 81 senadores. Isso tudo faz parte de uma jabuticaba brasileira, que de certa forma,
a inversão do princípio da contramajoritariedade em desfavor da majoritariedade. O sistema de justiça não se move pelo clamor social. Isso é jurisprudência mais que cinquentenária. Não é o fato de alguém ter cometido um crime passional, terrível, avassalador, desses que a gente conhece em todo o Brasil, em que o próprio assassino se entrega à polícia e confessa o crime, que este agente criminoso necessariamente deva ficar em regime fechado 30 anos se ele não oferecer risco aos demais cidadãos. Essa cautelaridade se aplica de um modo geral a toda a sociedade brasileira. De regra, vige o princípio da boa-fé. A má-fé deve ser provada, a boa-fé é presumida, de maneira que medidas extremas devem ser fundamentadas nos termos da lei. Então, nós temos que compreender que um país rachado compromete a governabilidade, mas não significa dizer que vai retirar a governabilidade. Até porque, se é verdade que quando há muita polarização, a ideia de um governo paralelo, isso é uma utopia, vamos fazer um governo paralelo. Isso, ao menos no Brasil, no que toca ao poder executivo federal e mesmo nos estaduais, eu diria até municipais, nunca aconteceu. Eu nunca vi isso passar de uma mera figura de retórica. Agora, nas instituições contramajoritárias, o efeito é muito mais pungente, porque as instituições contramajoritárias são limitadas. Ou seja, a Procuradoria é um órgão, o Procurador-Geral é um órgão monocrático, e mesmo que a Procuradoria como órgão colegiado tenha só 74 membros, a parte significativa não participa de movimentos políticos institucionais, o Judiciário tem 11 ministros supremos, 33 ministros do STJ, enfim, é sempre um número diminuto em que uma oposição obsessiva e muitas vezes irresponsável, elas não se interessam em dar um tiro no pé da instituição, desde que ofenda o seu adversário. E esse tipo de mau sentimento é extremamente lesivo. Eu diria que está no campo do lesa pátria, lesa instituição, lesa tudo, porque o Estado democrático de direito exige independência e harmonia. Não existe independência sem harmonia. Isso quem disse foi o federalista John Jay. Não é invenção. Sem harmonia não tem independência certa. E os poderes da República e as instituições que integram o Estado brasileiro e a sociedade precisam atuar, mas atuar independente. Mas para que haja independência, é preciso respeito à maioria daqueles órgãos majoritários. E para os contramajoritários, como nós, respeito à Constituição e às leis. E aí a harmonia se fecha. De maneira que, muitas vezes alguém diz, o senhor não vai fazer isso, aquilo outro, porque um outro poder, um outro ministro, um outro... Eu digo, olha, eu me contento em cumprir o meu dever, porque no concerto da República, cada instituição tem seus deveres, cada poder tem os seus deveres, cada instituição tem seus deveres. Se eu cumprir os meus deveres e as instituições correlatas à minha não os cumprem, são eles que estão faltando com o dever do juramento à Constituição, não eu. E falando sobre o dever, e o senhor que é Procurador-Geral da República sabe bem do seu dever e do dever da instituição, nesse episódio específico dos atos golpistas de 8 de janeiro, a Advocacia Geral da União, até que eu falei mais cedo, mas a AGU, ela está sendo até acusada de tentar atropelar o seu trabalho. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho certeza que o ministro Jorge Messias é um profissional qualificado, é um procurador já de longa data,
tem maturidade, procurador da Fazenda, tem competência. Eu tenho a impressão essa tentativa, digamos, de intrigar o ministro, que tem tantas qualidades reconhecidas, com o PGR, eu tenho certeza que ele nem acredita na intriga, nem eu acredito na intriga. Nós nos conhecemos. Mas o ritmo de trabalho dele, de às vezes até se antecipar, fazendo pedidos de investigação, de prisão. Olha, a única coisa que eu posso lhe dizer é que o ministro da AGU é admissível e exonerável ad nutum do presidente da República. O procurador-geral da República não é. Ele tem prazo, tem biênio, tem data certa para entrar e para sair. Logo, há uma maior relação de proximidade entre o AGU com o Poder Executivo em geral e seus órgãos que o PGR. E muitas vezes é natural que o AGU tenha conhecimento através dos órgãos do próprio Poder Executivo Federal ou de outros órgãos correlatos de informações, de dados que só chegam ao nosso conhecimento formalmente, através de ofícios, processos, procedimentos. O ritmo é outro. O ritmo é outro. Porque o nosso ritmo é o ritmo da justiça, mas o ritmo da AGU é o ritmo da administração pública federal. O senhor, não é o nosso. A relação com o novo governo, com o presidente Lula, não sei, a impressão que eu tive é que começou boa com a PGR. Olha, como eu sempre fui um procurador, desde a primeira instância, que sempre soube o meu lugar, os meus deveres, eu nunca tive problema pessoal nem funcional com nenhuma autoridade, nem com aqueles hoje que são meus adversários. Muitos dos que hoje são meus adversários passaram pelo meu crivo e fui eu que os promovi. Muitos deles até frequentaram minha casa. Eu lamento muito que interesses mesquinhos contra a própria instituição tenha feito com que essas pessoas perdessem a tranquilidade, a serenidade, o respeito pela própria instituição. Seria muito importante, como eu fiz na primeira gestão, quando os convidei a todos para participar da gestão, que eles tivessem a dignidade de virem ajudar a instituição, não a mim, mas a instituição. Imagine você, eu recebi uma dessas abaixo-assinado, e é bom que se diga, membros do Ministério Público e da magistratura não podem fazer abaixo-assinado. Magistratura, você já viu algum magistrado fazer abaixo-assinado? Eu não conheço. Mas tornou-se comum transformar procuradores em abaixo-assinadores, muitas vezes de propostas cujo objeto até são alteradas no curso da coleta das assinaturas. E por que não cabe à magistratura e ao Ministério Público assinar abaixo-assinado? Por dois motivos, ou até mais motivos. O primeiro é dever das instituições contramajoritárias, Ministério Público e magistratura, se manifestar para o público de forma fundamentada na Constituição e nas leis. Segundo, é dever desses agentes se manifestarem nos autos. Terceiro, essas autoridades não podem se manifestar contra a sua própria instituição sob pena de quebrar o dever de lealdade, primeiro com a administração pública, que é princípio elementar do serviço público, lealdade. Segundo, por dever de zelo à instituição, que obriga que o indivíduo trate dos seus assuntos dentro da sua instituição pelos canais processuais competentes. E terceiro, pela questão da probidade, porque todos esses atos geram prejuízos, se não materiais, no mínimo simbólicos para a instituição e não para o membro que é atacado. Ou seja, em caso de discordância, os canais legais internos, discretos devem ser usados. Me fala sobre o projeto GeoRadar. Olha, o GeoRadar é uma ferramenta que nós desenvolvemos juntamente com a Universidade de Lavras. Antigamente, quando nós tínhamos qualquer atuação na Amazônia, demorava de 5 a 6 meses para instruir um processo administrativo para mover uma ação.
O projeto de radar, em 10 segundos, diz a você agora onde está na Amazônia sendo invadido, onde há queimada, qual a natureza daquela terra, se é terra pública, se é terra privada, se é reserva florestal, se é reserva indígena, se é terra privada, se aquela atuação ela tem autorização dos órgãos competentes para ocorrer, se não tem. E mais que isso, com essa ferramenta, nós não só colocamos na Amazônia mais 30 ofícios de procuradores da República, colocamos na Amazônia 5 novas procuradorias militares de Rondônia, Roraima, colocamos na Amazônia mais servidores, estamos criando os escritórios avançados nas regiões de fronteira, onde não haverá procurador, até por falta de número, mas haverá servidores se comunicando. Tivemos a oportunidade, junto com ao governo anterior, ao ministro Fábio Faria, de lançar o 5G na Amazônia para atender às nossas necessidades do Ministério Público em conexão, seja da Amazônia com Brasília e todas as unidades em todo o mundo, mas também com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério Público dos Estados, enfim. Nós, acima de tudo, estamos equipando a Amazônia por algo que nenhum governo antes fez, nenhum antecessor nosso fez. Ou seja, já compramos e pagamos 2 aeronaves anfíbias operacionais no ano passado. Estamos comprando e pagando mais 4 aeronaves agora. Elas ficarão 2, um helicóptero e um avião em Belém, a outra em Manaus, a outra em Rondônia, fechando o arco com o georradar, com as condições de membros e servidores e mais a polícia institucional que criamos. Não é polícia judiciária, não é PM, é polícia para preservar a segurança de membros, de servidores, dos seus bens e patrimônio. E com isso nós teremos a presença pela primeira vez, de forma muito próxima, do Ministério Público, que é um órgão de Estado, dentro da Amazônia, cuidando da Amazônia que tem dono, que são os brasileiros. Com isso, nós estaremos preparados para a defesa do meio ambiente, para a defesa das comunidades indígenas e comunidades tradicionais. Estaremos combatendo a macrocriminalidade que opera em toda a Amazônia, em várias áreas, seja de minérios caros e raros, seja de narcóticos de toda a natureza. Até de pesca, né? De pesca. A pirataria hoje nos rios da Amazônia é uma coisa terrível, né? Com gravíssimos prejuízos. E então, nesse tempo que me falta para acabar aqui a minha gestão, eu espero que esteja tudo funcionando de forma ordenada. E a minha missão agora é unir essas pontas. Unir o MPF, inclusive através dos seus GAECos federais, com os GAECos estaduais, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, com as Forças Armadas, com o MP estadual, com os GAECos estaduais, com a Justiça Federal, com a Justiça Estadual. Então, essa integração significa dizer que antes de mim, 70% ou 2/3 do MP brasileiro estavam entre o sul de Minas e o Rio Grande do Sul, onde havia, na sua terra, creio, não sei se os ancestrais, a cada 40 quilômetros um procurador da República. E os outros 70% do Brasil, que são a Amazônia com 59%. Mas o Nordeste, mas o Centro-Oeste tem apenas 30% de todo o Ministério Público Federal. Sem dúvida, é um legado revolucionário que o senhor vai deixar nessa área específica também, né, procurador? Eu sei que o senhor tem que ir, estou encerrando, prometo, juro. Só algumas perguntinhas bem rápidas, que eu queria saber o seguinte, sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro relator de vários casos polêmicos, ministro Alexandre de Moraes. Ele é acusado de ser juiz e investigador. O senhor vê problema nisso? Olha, na verdade, nós fizemos todas as vezes que nós identificamos eventuais violações ao sistema acusatório constitucional, que é aquele que distingue a vítima do acusador, do investigador e do julgador,
nós recorremos dessas decisões. Em algum momento, o ministro ele integra um colegiado de 11 membros. Em algum momento, o colegiado que Sua Excelência integra haverá de sentar para resolver essas pendências. E eu creio que, diante das circunstâncias que todos nós atravessamos, eu creio que a Suprema Corte buscará uma solução conveniente para voltarmos a ter uma sociedade pacificada. Não só para efeito de cada indivíduo, cada cidadão, cada contribuinte, voltar a ter as condições de vida não só materiais, mas também espiritual, moral, religioso, paz, mas também ter a governabilidade assegurada. As questões da democracia postas no processo eleitoral se resolvem antes da proclamação dos resultados. O processo eleitoral é feito por fases. Grosso modo, são 5 fases. Quando há a proclamação dos resultados, e mais ainda, quando há a diplomação dos eleitos, é hora de passar uma borracha no passado, viver para frente, e a população e os seus representantes se reencontram no próximo certame. Outra dúvida que eu tenho, bem rapidinho também, é o seguinte: falou-se muito que aquele documento encontrado numa busca e apreensão na casa do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, chamada de minuta do golpe, enfim, que propunha um estado de defesa no TSE, o senhor acha que ele tendo recebido de algum popular e não ter feito nada, destruindo, falou-se em prevaricação, o senhor acredita nisso? O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, eu não conheço o documento, eu conheço apenas o que a imprensa narrou. O documento não veio até ao nosso conhecimento até hoje, não foi formalmente entregue. Tudo que eu disser aqui é mera conjectura a partir de informações. Certamente, se fossem suas, eu até acreditaria, eu confesso. Mas eu não posso fazer essa concessão a muitos outros. Então, quando este material referente à investigação do ministro Anderson estiver pronta, nós conversaremos sobre ela. Por enquanto, eu não tenho elementos. E aí vem um estilo. Dizia Buffon: o homem é o estilo é o homem. Por quê? Porque o nosso estilo é de respeito à Constituição e às leis. Eu não posso dar pitaco, para não falar opinião, porque a liturgia do cargo que eu ocupo me obriga a, às vezes, ter que ouvir calado o que eu não gostaria. Então, eu espero chegar aos autos e aí me manifesto, seja por mim mesmo, seja pela via dos meus colegas delegatários, todos estão unidos para que o Ministério Público seja melhor. E um só. Hoje nós temos, na nossa gestão, o Ministério Público Brasileiro. Nós não temos 32 ministérios públicos como era antes, cada um jogando do jeito que achava que era o melhor. Hoje nós temos a unidade do Ministério Público como um dogma e temos propiciado que essa unidade do Ministério Público seja constituída numa só instituição em todo o país. Os 5 Ministérios Públicos da União Federal, MPDFT, MPT, MPM, MP Eleitoral, e mais as 26 unidades da Federação e temos o CNMP também, que é um Ministério Público. Então temos 32... Mais um trabalho que o senhor fez, né? De unidade. A mesma unidade que eu tento colocar como fundamental para que nós tenhamos uma atuação conjunta de respeito à independência funcional de cada membro, é aquilo que eu gostaria que o nosso país tivesse e venha a ter doravante. Que o nosso país se reconcilie e compreenda que daqui a 4 anos nós voltamos a discutir quem é o melhor para governar o país. Sem dúvida. Por que a subprocuradora Lindora Araújo ela não está assim, tão perto mais na questão das investigações desses atos antidemocráticos? Ela só estava de férias, como muitos outros colegas estavam de férias. Então não é verdade que ela está sendo silenciada? Não, isso na verdade faz parte de uma estratégia. Os meus adversários resolveram atacar a minha base de apoio dentro da PGR através de intrigas com colegas,
não só dentro da instituição, mas em outros órgãos congêneres à minha instituição, para efeito de me desgastar. Felizmente, nós temos pessoas adultas, maduras, capazes de entender que que elas não estão submetidas a intrigas. O doutor Lindor estava de férias, a 5 horas de distância daqui no fuso horário, voltou ao Brasil ontem à noite, antetempos, porque as férias dela iriam até o final do mês, como todo o judiciário, como todo o Ministério Público, dos tribunais superiores, e ela voltou ao trabalho ontem, interrompendo as férias para voltar a trabalhar. Isso não significa dizer que o colega Carlos Frederico, que também é nosso delegatário, não vai continuar atuando nos processos dos atos antidemocráticos. Mas certamente que todos estamos juntos com o mesmo intento, que é servir ao país, servir a nação. Quanto assunto, né, Procurador-Geral? Então, eu te espero. Eu estava há 4 anos e 3 meses, desde que o senhor tomou posse, sonhando com essa entrevista. Muito obrigada pela oportunidade de conseguir realizá-la. Obrigada pela sua presença. E na próxima a gente fica mais 1h30, combinado? Conte sempre comigo e digo, hoje eu creio ter purgado a minha mora, como se diz em direito, né? Eu cumpri um compromisso, eu diria, moral com a USBT, que estava em débito desde que tomei posse, mas é que a vida tem me impedido de fazer o que eu quero, porque os deveres do cargo me impõem uma dedicação muito profunda e extensa todos os dias. Muito obrigado, Débora. Obrigado à Rede SBT, aos seus dirigentes, pela oportunidade de falar sobre o que fizemos e ainda faremos até o final da nossa gestão. Eu que agradeço. Falamos com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Te agradeço e obrigada também a você aí de casa pela audiência e eu te espero na próxima edição do programa Perspectivas. Até lá!